a gente, qualquer coisa, vai retomando a discussão. A gente retoma hoje, né, nosso primeiro encontro depois de 2 meses, que até então os encontros tinham sido mensais, e que a gente estava naquela fase de construção do protocolo, e agora a gente está numa fase de todo mundo correr atrás da documentação em cada CEP local, né, então é um outro desafio nesse momento que a gente está. Como as outras reuniões, a gente dividiu em 2 momentos a reunião, no momento de atualização administrativa, então, em que momento estamos, de liberação de CEP, de início de coleta, e um segundo momento acadêmico, que eu vou apresentar o material que a gente estruturou para treinamento e para uniformização das avaliações, né, que foi um ponto que a gente discutiu bastante nas outras reuniões. Vocês fiquem à vontade para interromper qualquer momento, e depois, no final de cada ponto, a gente para fazer a discussão. Então, só para trazer de atualização administrativa, todo mundo já recebeu o aviso, né, da Plataforma Brasil, que o trabalho foi aceito pelo CEP do Centro Responsável, pelo HC da USP. Aí, depois, a gente já submeteu a emenda, incluindo todos os centros, que também foi aceito. Nesse momento atual, o HC da FMI USP São Paulo iniciou a coleta, então eles começaram a coleta no 1º de junho, eles já têm 27 pacientes incluídos, na verdade, já tem 100 pacientes incluídos na plataforma, mas a gente usou os pacientes do HC na fase de teste. Então, conforme ia montando o protocolo, os residentes de São Paulo iam incluindo, para a gente ver dificuldade, para ver como estava indo, se estava certo, se estava puxando, se o headcap estava funcionando. Então, já tem 100 pacientes incluídos pelo HC, mais 27 a partir do início de coleta. Os outros 75 foram em fase de teste. Recife é um outro centro que o CEP local autorizou, que foi um processo mais rápido. Eles iniciaram a coleta, depois mais para frente o Lucas, o Lucíolo, acho que vão poder falar um pouquinho para a gente da experiência deles, que eles começaram a coleta na última sexta-feira. O Sírio-Libanês, também o CEP já autorizou, ele foi um centro que o CEP de lá pediu muita documentação, o Marlon teve que ir atrás de muito documento, foi trabalhoso, mas foi rápido na autorização. Então, essa semana, eles ainda não incluíram nenhum paciente, mas essa semana eles já vão iniciar a coleta lá no Sírio. Essa tabela a gente trouxe, a Lilian, que dá o suporte para a gente, acho que vocês já tiveram contato, né, que todas as dificuldades, a Lilian que acode a gente, a Lilian montou essa tabela para a gente enxergar cada centro, em que momento que a gente está. Não é uma tabela comparativa, na verdade é para a gente ter o controle, porque pela plataforma do centro propositor, ela consegue ver em que momento todos os centros estão. Então, isso é importante, porque ela consegue perceber qualquer dificuldade, o que vocês tiverem de dificuldade também, vocês podem acessar, entrar em contato com a gente, entrar em contato com a Lilian, pelo e-mail. A Lilian ajuda muito. Eu, lá na Unicamp, quando eu cheguei para ver no CEP da Unicamp, a gente estava com dificuldade até de encontrar o change no Plataforma Brasil do docente responsável, e aí a Lilian ajudou, deu o número do projeto, e rapidamente eles já conseguiram resolver lá na Unicamp. Então, a Lilian é uma pessoa muito importante aí, que dá um suporte para a gente muito, muito ágil e muito assertiva. Então, no momento que a gente está essa segunda tabela, no Comitê de Ética, nessa primeira coluna, são os CEPs que já teve a recepção e a validação do documento no CEP local. Então, nessa fase está o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, está o Hospital Universitário Edgar Santos, está o Einstein, está o São Camilo, as 3 unidades, e algumas já passaram para a próxima etapa, que é a apreciação ética no CEP local. Então, vários hospitais estão nesse momento, que estão em avaliação. Depois dessa fase, pode gerar pendências do que o CEP local exige, né? Então, alguns exigem adequação de termo de consentimento, adequação de documentação. Então, nessa fase, pode surgir algumas demandas. Eu vou falar por mim, que participo aqui pela Unicamp, né? Na Unicamp foi muito rápido, o CEP já foi para a fase de relatoria, sem pedir nenhum documento a mais.
Mas a Natália, que está pela Beneficência Portuguesa, que está aqui na reunião, a Beneficência Portuguesa pediu 11 documentos para a Natália, até chegar nessa fase de apreciação do Comitê de Ética. Então, isso é muito específico de cada local. Então, é uma coisa que vocês, no dia a dia de vocês, entrando em contato com cada CEP, vai gerar demanda. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente fica à disposição para ajudar a solucionar da forma mais rápida. A Nereida depois também, acho que pode até contar que Ribeirão fez um questionamento mais rigoroso para liberação, para apreciação ética no CEP da USP Ribeirão, então precisou mudar a forma de inclusão da USP Ribeirão. Então, isso é muito particular de cada CEP. E os hospitais que já têm aprovação, então, o Real Hospital Português, em Pernambuco, e o Sírio-Libanês, além da USP. Então, são os 3 centros que já deram início à coleta. Não sei se, Lilian, você quer acrescentar alguma coisa nessa fase, nesse momento? Oi, boa noite. Não, Fefa, é isso mesmo. Os status da Plataforma Brasil é esse mesmo. Eu fiz o levantamento ontem, então de ontem para hoje não teve nenhuma alteração. Só os centros antes da Plataforma Brasil, que ainda estão sob nossa responsabilidade, que são aqueles que, quando a gente colocou o CNPJ, ele não teve uma indicação direta de comitê de ética, que são esses da primeira tabela. Então, esses da primeira tabela, a Plataforma Brasil, ela autoriza apenas uma emenda por vez. Nós temos uma emenda já aberta, então ela está em via de aprovação. Então, assim que ela aprovar, nós faremos a nova inclusão, porque eu já conversei com todos esses centros coparticipantes que ainda não têm uma indicação de CEP local. Então, assim que a Plataforma Brasil liberar essa nova emenda, então a gente vai fazer essa nova inclusão desses CEPs que ainda não passaram por nenhum tipo de apreciação. E aí, para a doutora Nereida também, nessa modificação, porque como é uma emenda por vez, a gente está colocando o máximo que a gente precisa fazer de alteração para que acabe andando um pouquinho mais rápido, né? Mesmo sendo mais trabalhoso de CEP para CEP. Então, toda alteração que envolva centros, ela vai ser feita nessa próxima emenda. Então, assim que a gente submeter essa emenda, eu envio um e-mail avisando todos os centros e vou atualizando também do andamento delas. Perfeito, perfeito. E aí, nesse momento, a gente abre, se vocês quiserem compartilhar as experiências bem-sucedidas de vocês, como tem sido o passo a passo com cada um, os desafios, em qual momento que estão, se precisam de alguma ajuda a mais, vocês fiquem muito à vontade se alguém quiser falar. Se vocês preferirem, a gente... Eu vou até aproveitar, porque... Tá dando eco? Desculpa. Tá dando eco. Então, calma aí. Pronto. Agora acho que vai parar. Parou o eco, né? Melhorou, parou. Desculpa, gente. Eu vou até aproveitar o meu exemplo, porque eu acho que é um exemplo de um local que tiveram várias exigências diferentes, né? Então, como a Fefa falou, eu estou pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, e lá eu tive muitos documentos, muitas requisições. Acho que a Natália caiu. Natália? Acho que daqui a pouquinho ela consegue... Para a reunião? Voltou. Que eu tive uma... Eles me solicitaram fazer uma reunião com uma pessoa dentro da BP responsável pela LGPD. Então, agora, eu não sei como está nos outros hospitais, mas isso é uma coisa que está muito à tona na BP, e para compartilhar dados, inclusive de estudos, o Change vai passar lá, eu vou fazer uma reunião, vou precisar, enfim, da LGPD. Então, isso é só um exemplo que a gente traz aqui, né,
porque a BP foi uma das primeiras, assim, que entrou, que eu, né, como a gente já estava entrando, né, representando o Change já desde o começo, e eu já fui atrás logo no começo para documentação, mas teve bastante burocracia, então eu acho que é legal, né, porque a gente tem centros que já conseguiram avançar, centros que têm com um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente sabe que são todos trâmites normais, né, que a gente espera mesmo, e alguns vão ter mais dificuldades, e a gente está aqui para ajudar, então eu acho que é legal trazer essa experiência aqui, até para vocês saberem, né, que podem acontecer outras aí solicitações, como, por exemplo, agora no caso da BP, essa questão da LGPD. Perfeito. E, Alexandra, você que está em Portugal, né, que aí o processo fica todo diferente, a Plataforma Brasil não tem aí, vocês estão em que momento aí em Portugal com o comitê de ética de vocês? Eu sei que as coisas seguiram para a nossa comissão de ética e, entretanto, houve aqui um lapso. Eu regressei agora de férias e o nosso diretor clínico está em férias, portanto, não comunicamos. Essa fase para vocês, as férias mais importantes são agora, né? Exato, exato. E, portanto, falta-me saber em que pé que estão agora as coisas. Sei que a nossa comissão de ética no meu hospital teve uma baixa dramática, faleceu agora um dos seus membros, e que era uma pessoa até muito ligada também à geriatria, e portanto preciso agora de algum tempo também para saber em que pé é que estamos. Sei que as coisas já seguiram para a comissão de ética. Não sei o que é que resultou daí, porque quando eu regressei não tive quem me desse esse feedback, que penso que agora nos próximos dias teremos que bom. resposta. O que você precisar da nossa ajuda, Certo, eu já pode contar com a vários gente. documentos. Ok. Tá Perfeito, bom, obrigado. Perfeito. Obrigado. Eu queria comentar, gente, boa noite, posso falar? Lógico. Boa noite para todos. Só para comentar o que aconteceu aqui em Ribeirão, né? Quando eu conversei com a chefe, né, a coordenadora do CEP, ela disse que eles não aceitam aqui o estudo ser multicêntrico, né, e constar como coparticipação, porque tem uma diferença, né? Aí eu até fui olhar o regulamento, tudo do CEP, e eles consideram coparticipação quando tem uma coleta de exames, alguma coisa assim que o centro vai fazer, né, para auxiliar. Mas quando o que vai ser feito no centro é semelhante ao que está sendo feito no centro principal, né, de coletar dados gerais, todos os dados, eles não aceitam essa coparticipação. Então, eles querem que seja participação, né? Por isso que o Marlon falou, né, que vocês já estão fazendo essa emenda, né, que foi comentada aqui hoje também, para não entrar como o Ribeirão Preto não entrar como coparticipante, mas como participante, né? Porque senão aqui eles não aceitam, eles não aprovam. E então não sei se outro centro teve esse problema, mas aqui assim é tudo muito ortodoxo, né? Então Não, a gente vê que cada centro, assim, enrosca em algum momento, né? Eu fiquei surpresa porque a Unicamp sempre dificulta muito, assim, as coisas não costumam ir muito fluida na Unicamp também, não. E aqui, quando eu vi, já estava na relatoria, eu estou esperando chegar alguma coisa, porque não é possível que eu estou passando as etapas com tanta facilidade. Mas cada centro, assim, o Marlon, no Sírio, o Marlon também teve bastante trabalho, assim, eles pediram muita coisa, muito documento. E teve, acho que se não me engano, foi o Sírio que pediu adequação do termo de consentimento. Então, cada realidade, cada centro é de uma forma, né? A USP Ribeirão, como é um centro que faz muita pesquisa, o CEP sabe muito também. Então, acho que eles têm um questionamento acima do que a maioria que os CEPs locais têm, porque, tirando os grandes centros, a pesquisa clínica, a maior parte não é tão dia a dia dos centros, né? Então, vai muito da realidade de cada um. E aí, de novo, a Lilian, ela consegue ajudar a gente de uma forma que o que vocês tiverem com dúvida, acionem a gente já tem, vocês têm um e-mail, a gente tem o meio de contato, tem o grupo do WhatsApp, que
o que a gente puder facilitar e o que a gente puder ajudar e contar com a expertise da Lilian para ajudar em cada centro, a gente fica super disponível para todo mundo. E aí a gente vai passando cada etapa de cada centro em cada momento. A gente sabe que a coleta vai começar em momentos diferentes, né? Mas a gente tem esse tempo longo, então a coleta para acontecer até junho do ano que vem. Então, o centro que entra depois, não tem problema, vai ter o tempo para a coleta, né? E eu acho que o mais importante também, que é a coisa que a gente sempre fala nas reuniões, é essa rede que a gente vem construindo, né? Uma rede de fortalecer os centros, fortalecer os hospitais, fortalecer a pesquisa, fortalecer a nossa disciplina, a nossa especialidade. Então, acho que é uma maneira também da gente crescer, né? Passando por tudo isso. Fefa, tu me permite? É a Lógico. Francine. Boa noite, a Francine aqui do Hospital de Clínicas. Boa noite. De Porto Alegre, boa noite. Só para deixar assim um pouco a par como é que está a situação aqui, né, no nosso CEP, mas já demos entrada então no nosso Comitê de Ética e Pesquisa local, onde a gente teve que cadastrar todo o projeto Change dentro de um sistema que a gente utiliza aqui no hospital, né, que é o AGH. Então já foi cadastrado, já teve o aceite do nosso CEP local. Então eu até já entrei em contato com a Lilian para ela poder submeter novamente, né, pela Plataforma Brasil, o projeto. Então, eu acredito que depois que isso acontecer, as coisas elas vão andar um pouco mais rápido. É claro que também temos, né, toda vez que a gente submete um projeto, tem alguma pendência, lógico, para a gente ajustar. Mas eu estou bem confiante, bem ansiosa para começar a coleta. Ai, que bom, que bom. Só para dar esse feedback. E aí vai ter um tempo, você vai ver que foi o que a Lilian falou da emenda, né? Que precisa finalizar uma emenda para a gente mandar outra. Então, muitas vezes vai dar a impressão que está parado, mas é porque a gente precisa a resposta da emenda anterior para dar entrada com a próxima emenda. Sim. Então, agora a gente tem um tempo que eu acho que é o tempo que precisa, não tem como a gente pular etapa, né? Com certeza, com certeza. Ô, Fefa, e também quando a gente tem alguma pendência para resolver dos centros, isso é a parte da emenda. Então, assim que os centros me mandam a documentação que eu preciso anexar na Plataforma Brasil, independente de ter uma emenda aberta ou não, a gente já consegue dar andamento. Então, no caso da doutora Francine, já fiz a submissão, e aí, então, agora, toda vez que a gente submete a documentação que está pendente para o CEP, ele volta na parte de apreciação e de avaliação novamente, para depois ele emitir o parecer, ou aprovado, ou se vai solicitar mais documento, mais pendências ou não. Então, sempre que os centros me respondem, eu tento mesmo que no dia já anexar na Plataforma Brasil a documentação para já acelerar, porque a avaliação mesmo é que demora um pouco mais, né? Então, assim que a gente recebe a documentação, eu já faço essa inserção, independente de emenda aberta ou não. Nesse caso, é mais flexível, vamos dizer assim, embora a plataforma seja bem certinha, a gente consegue seguir isso a parte da emenda. Perfeito, perfeito. E o pessoal do Hospital Português, quem que tá pelo Hospital Português? Sou eu. O Lucas? Sou eu. Rapaz, assim, a gente, até que o trampo da gente foi tranquilo, né? A gente tem um protocolo de documentação bem estabelecido, né? A gente submeteu isso inicialmente ao Comitê de Ética, plataforma, teve uma pendência só que prontamente a Lilian nos ajudou a resolver, a documentação que tinha que ser anexada na plataforma. E o que aconteceu assim, que talvez seja uma dica que a gente pode colocar e que ajuda a correr mais rápido, é que o comitê se reúne apenas uma vez ao mês, né, aqui para a gente. E essa pendência da gente foi resolvida um dia depois da reunião do comitê de ética e a gente pediu antecipação de análise. Então, cerca de 10 dias depois, né, o pessoal estava discutindo o nosso projeto e liberaram. Né? Então, a gente conseguiu uma análise extra do local. Então, antes da reunião... excelente. E está seguindo. Então, tá bem como feito. Que foi? Porque vocês incluíram o primeiro paciente já, né? Já, a gente começou a análise a coleta na sexta-feira.
Aí temos 4 incluídos, né? Ah, Eu consigo beleza. incluir E como 4. que foi, assim, mexer no REDCap? Porque é uma avaliação extensa, né? Uma avaliação longa, ficou, não tem como ela ficar rápida, né? A gente fez a reunião de alinhamento na semana passada, né, com a equipe, né, com os residentes. É bem intuitiva, a plataforma é bem intuitiva, a gente não teve nenhum problema de manusear, né, o REDCap. E, assim, a gente está se adaptando, né, questão mesmo assim do tempo, né, e de todo o questionário, né, acho que a gente vai ganhando velocidade, né, no questionário com o passar do tempo, né. Tem alguns ajustes, assim, talvez sejam interessantes, não sei se no final a gente vai ter a oportunidade de falar, né. Não, mas a gente já pode aproveitar o momento para falar da experiência de vocês, não? Já podemos. Só, eu acho assim, no final do questionário tem alguma coisa relacionada a colocar, por exemplo, o diagnóstico final, né? E às vezes o diagnóstico inicial não bate, né? De entrada, então, por exemplo, o diagnóstico de início foi uma queda, o paciente entrou no hospital por conta de uma queda. E isso não tem lá no final, no questionário final. Então, vocês têm um espaço específico para a gente acrescentar esses diagnósticos, né? Porque lá tem hipertensão, AVC, mas não tem nenhum campo aberto, entendeu? Tá. Não, Aí talvez seja interessante colocar alguma coisa nesse sentido. Não demos nenhuma alta ainda, mas sigamos. Muito bom, muito bom. Muito bom. Obrigada, Lucas. Valeu. Eu acho que agora a gente pode passar para o segundo momento. Alguém quer alguma colocação a mais desse momento dos CEPs locais, das dificuldades, dos desafios? Acho que a gente pode passar, então, para uma segunda... Alguém vai falar? Marco Polo. Oi, Marco Polo. Olha, eu estou aqui, eu voltei de férias também, estou retomando, e a Lília me ajudou muito aí, nós estamos, o Hospital Universitário de Brasília, ele faz parte da rede EBSER de hospitais, e aqui a gente tem um passo a mais, que eu acho que talvez alguns colegas também tenham essa experiência, que é ter que cadastrar no que eles chamam lá de rede pesquisa, que é um cadastramento próprio que a EBSER desenvolve para poder fazer o levantamento de todas as pesquisas que são desenvolvidas nos hospitais da rede, são os hospitais universitários. Então, eu só queria compartilhar essa fala, porque deve ter alguns colegas aí também que são de hospitais da rede EBSER, que pode ser que enfrentem essa mesma situação, e aí tem um resumo executivo para ser feito, tem todo uns documentos próprios que nós temos que entrar. E eu fico na dúvida se, por acaso, tiver divergência entre um resumo executivo e outro de centros distintos para uma mesma rede, que vai ser a EBSER, se, por acaso, a gente não teria que padronizar esse resumo executivo. Então, eu tive essa dúvida, sabe? Sim, você sabe, Lilian, se tem algum problema? Não, eu não sei dizer isso, mas... O som ficou sem som. Voltou? Voltou. Não, eu não sei dizer se tem essa divergência, porque nós temos mais centros dessa rede mesmo, também, mas eu posso verificar aqui, perguntar, porque tem algumas questões, como são mais de comitê de ética, aí eu converso com o nosso comitê e tento ver o que eles também conseguem me ajudar. Mas também, se por um acaso vocês conseguirem conversar com o centro de vocês também, né, o CEP local, pode ser que eles saibam responder com mais precisão, por se tratar da mesma rede. Mas eu também posso fazer essa consulta aqui e retornar para vocês sem nenhum problema. Essa que é uma questão que é peculiar aqui do Hospital Universitário de Brasília. O que acontece? O nosso CNPJ, ele é do hospital universitário, nós temos um CEP correspondente
e que chega a esse CEP correspondente a partir desse trâmite de preenchimento da rede pesquisa. Então, até o Marlon deu uma sugestão, eu pegar esse resumo executivo e encaminhar para a Lília para ver se a gente padroniza essas informações. Porque eu acho que talvez isso seja interessante, porque eu só consigo chegar ao CEP e questionar qualquer coisa para o CEP depois que eu faço essa etapa. Ah, tá. Entendi. Então podem me enviar esse resumo, e aí a gente faz as adequações necessárias. Até teve um outro centro, um outro pesquisador, que solicitou que o Dr. Tiago se cadastrasse na rede pesquisa, porque isso era uma coisa que pediam também, para poder vincular o Dr. Tiago, ele também teria que estar cadastrado no rede pesquisa. Eu já enviei para ele essa solicitação também. Nós estamos com essa, provavelmente isso vai ser uma pendência também nossa na rede pesquisa. Agora, Lilian, eu vou prestar algumas informações que são próprias, talvez, desse resumo executivo, e as demais eu vou preferir que a gente tenha um padrão partindo daí, assim, até para facilitar, para eu não colocar alguma coisa aqui, ser divergente e tudo. Tá bom? Eu vou ver se eu te A gente pode quanto combinar antes. também, Marco Polo, porque assim, todos, não sei se todos já têm acesso, se não tiverem, depois comunique a gente, que todos terão e devem ter o acesso ao nosso Drive, que a gente coloca todas as documentações. Então, a gente tem todas as aulas, as reuniões gravadas, os documentos de carta de anuência, o que a gente podia deixar no Drive, esses documentos, assim, o seu centro precisou desse documento de pré-inclusão, a gente deixa no Drive, porque aí alguém precisar de um documento semelhante, até para não ter o retrabalho, né? A gente já tem no Drive da rede o documento disponível. E então acho que também facilita bastante, né? Correto. Eu vou levantar aqui, então, no Rede Pesquisa, quais são todos os documentos que precisam, né? Além desse resumo executivo, e compartilho isso e tiro minhas dúvidas diretamente com a Lília lá depois no e-mail. Perfeito, perfeito. Certo. Obrigado. Imagina, obrigada a você, Marco. Alguém mais? Podemos passar para a próxima etapa? A próxima etapa, ela é bem mais rápida, né? Que é o momento acadêmico, que a gente até então veio discutindo todas as escalas para a gente chegar na melhor forma de avaliação e chegar no nosso instrumento de avaliação do protocolo, né? E aí a gente desenvolveu duas coisas que a gente vai disponibilizar para vocês. A gente fez alguns vídeos com a gravação do REDCap e a gente fez um manual explicando cada momento, como avalia, isso para a gente ter como meio de consulta e para a gente tentar uniformizar a nossa avaliação. Então, eu trouxe um vídeo, só de exemplo, é um vídeo curtinho, que é o vídeo de introdução, que vai estar também lá no nosso Drive, disponível para todo mundo. Eu vou passar, ele é curtinho, só para vocês terem uma ideia de como ficaram os vídeos. Olá, iremos apresentar alguns vídeos com informações práticas sobre o nosso protocolo de avaliação do projeto Change. A intenção é padronizar a avaliação para que junto a gente consiga chegar num modelo de avaliação global compacta para o idoso internado. Então, só relembrando que esse nosso protocolo do Change ele foi baseado principalmente em duas escalas que a gente vai usar para comparação. Relembrando a PAGA. A PAGA é um instrumento de avaliação compacta formado por 10 componentes, composto por 10 componentes, né? Então, o primeiro componente de avaliação é o suporte social, segundo componente, uso recente de sistema de saúde nos últimos 6 meses, terceiro, ocorrência de quedas, quarto, elencar o número de medicações de uso contínuo, o quinto, avaliação de funcionalidade com a escala de CATS, o sexto, avaliação de cognição, a gente utiliza o 10CS como instrumento, a autopercepção de saúde, a depressão, que a gente usa o GDS de 4 itens, o estado nutricional, que é com perda não intencional maior que 5% em um ano, e avaliação de IMC, e a velocidade de marcha. E a outra escala que a gente usa no nosso protocolo, que a gente vai explicar no decorrer dos próximos vídeos,
a gente usa o MPI, que vai ser a nossa escala de comparação. O MPI ele é composto por 8 itens. Os componentes são funcionalidade pela ABVD, usando o índice de CATS, funcionalidade pela AIVD, e cognição usa o SPMSQ, que é uma escala pouco usual, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre ela. Avaliação de multimorbidade, o CIR-CI. Estado nutricional, usa o MAN. O risco de úlceras por pressão, o ESS. Polifarmácia e suporte social. Então, agora, nos próximos vídeos, a gente vai fazer uma passada pelo REDCap, mostrando como a gente faz o preenchimento de cada item. Bom, então, só para trazer de modelo, né, a gente fez alguns vídeos, então a gente tem um vídeo explicando a TAGA, o vídeo explicando MPI, o vídeo explicando a avaliação de fragilidade, o vídeo explicando o relatório de alta. Então, os vídeos não são longos, o mais comprido, se eu não me engano, ficou com 7 minutos, e a gente até tentou fazer de forma mais curta, pílulas, ao invés de vídeos mais longos, mas a informação, eu acho que não ia ser passada de forma adequada. Então, como a intenção de treinamento, a intenção de acesso para checar se tiver alguma dúvida, os vídeos ficaram bem explicativos, assim, a gente vai passando pelo REDCap explicando cada momento. Além dos vídeos, a gente montou um PDF com toda essa avaliação, que também eu acho que é um material de acesso para consulta para os residentes, para quem precisar acessar, que também vocês vão ter acesso no nosso Drive. Então, é um manual para orientação sobre o preenchimento. Vocês estão vendo minha tela normal do manual? Então, Sim. né? Uhum. Sim. O manual para orientação de preenchimento do REDCap. E, então, só para vocês, que a gente trouxe o passo a passo como acesso ao REDCap. Então, primeiro, adicionar paciente. Segundo, incluir o paciente. Aí a gente passa pela etapa de anamnese e identificação, como faz para inserir a rubrica para o termo de consentimento livre esclarecido. A gente passa pelos antecedentes, aí só para entender, assim, aqui é uma escala que tem a explicação, né? O CDR, a gente explica que é uma escala preenchida com informação do acompanhante, responder baseado na condição habitual do paciente, não em relação a como está no momento da internação. Então, a gente foi deixando a orientação em cada momento. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês o CAN, que é pensar que tem algumas vezes, aluno, residente, que vai preencher, então pode ter dúvida. Então, com a intenção da gente uniformizar. Então, a gente explica como o CAN pontua, como a gente avalia cada critério, como avalia os 2 critérios maiores, como avalia os 2 critérios menores. Então, a gente deixou um passo a passo de como avalia cada momento do protocolo, para a gente tentar deixar o mais uniforme possível. Então, esse documento também vocês vão ter acesso pelo Drive, que a gente vai compartilhar toda essa documentação. E aí, só para finalizar, porque aí eu consigo fechar e ver todo mundo, que a nossa proposta, isso até para a gente trazer para a discussão, porque a gente fez até então reuniões mensais, né? A gente fez em dezembro, depois a gente reuniu de novo fevereiro, março, abril e maio, e agora foi o primeiro encontro bimestral. A gente pulou junho e encontrou julho. A nossa impressão é que a gente ficou muito tempo sem ter contato, sem discutir, e a gente ficou meio carente, assim, da reunião do mês de junho. Não sei se foi essa a impressão de vocês. Então, o que a gente queria até trazer para discussão, se vocês acham que esse modelo bimestral é suficiente, e aí a gente continuaria com reunião setembro e novembro, as próximas, né? Mês que vem não teria, ou se a gente volta a reunir mensalmente, e aí talvez num formato mais curto, mais com dúvidas práticas, né? Que eu acho que a parte acadêmica vai ficando menor e a parte de atualização administrativa vai ficando maior na reunião, e a gente continuaria encontrando toda a última terça do mês, incluindo agosto, setembro, outubro, novembro, todos os meses. E aí, queria ver o que vocês acham, se a gente continua bimestral, se a gente programa fazer mensal novamente.
Que bom que não foi só a gente que sentiu falta. A gente achou que ficou muito tempo, né? E muitas coisas acontecem e aí a gente fica, até para a intenção da rede, da gente reunir todo mundo e fortalecer o grupo, eu acho que a reunião mensal faz mais sentido, né? E, gente, só relembrando um ponto muito importante, a gente vai disponibilizar todo esse material que a Fefa falou até o final da semana, e só garantir que todo mundo tenha acesso ao Drive. Então, se alguém não tem acesso ao Drive, por gentileza, colocar o e-mail para a gente que a gente consiga fazer o compartilhamento. A gente pode também fazer a disponibilidade dos vídeos pelo WhatsApp, mas é legal que todo mundo tenha acesso a esse Drive, porque, como ela falou, todas as reuniões que já tiveram, todo o material, enfim, que a gente for também produzindo daqui para frente, vai estar compilado lá. Lucas, acho que você quer falar alguma coisa? Fernanda, a gente utilizou esse material já para fazer, assim, para mostrar para os residentes e alinhar com eles, né? E aí eu achei ótimo, porque isso realmente coloca ponto a ponto, e quando eles têm dúvida, eles abrem o Drive. Só que eu queria ver com vocês, assim, a questão do alinhamento, por exemplo, velocidade de marcha, né? Tá lá eu atualizei, estava com 4,5 ainda. Então no RedCap tá 4,5. Aí só atualiza, né, esses pontos que Foi aí... um ponto, lembra que a gente discutiu entre 3 e 4,5, e aí, para facilidade de espaço nos lugares, a gente chegou à conclusão que 3 seria mais fácil de fazer. Então, até, Lucas, se você tem esse que eles já estão tendo acesso, eu vou subir para o Drive ainda, porque eu revisei esse PDF e tem até uma terceira parte alta. Então, tá corrigido. A documentação ela foi revista e a gente já vai subir agora para o Drive com esses pontos corrigidos. Pronto, aí outro ponto, a questão do peso, né? Porque aqui a gente tem a facilidade de ter, por exemplo, a nutricionista no time, né? Então, ela faz análise da circunferência para a gente. Então, o que é que a gente vai homogeneizar, né? Então, o peso é o peso estimado, né? Então, colocar esses pontos para a gente não deixar muito aberto, entendeu? Perfeito. Obrigado. Alguma colocação mais? Até que é Valena, do Ceará. Até uma questão do peso que a gente estava pensando, até a gente separou uma balança, né, para fazer qualquer coisa, medir o peso do paciente, mas aí tinha aquela questão de o paciente vai ter que sair do leito e às vezes eles demoram mais, e aí até a questão do tempo com relação a isso. Até a orientação de vocês, a gente também que tem a questão da nutricionista, que tem esse peso estimado, se o paciente tiver capacidade mesmo, a gente tenta mesmo medir o peso ou se deixa o peso estimado? Isso foi até na reunião, um ponto que a gente trouxe bastante dúvida. Pois né? Ficou dúvida na última reunião. E aí o que a gente chegou, porque até no RedCap vão ter 2 momentos da informação de peso, né? Sempre conseguir o peso real, peso medido, é a melhor opção, e tem a opção de colocar o peso estimado, que é em outro campo, se eu não me engano, não é, Natália? Porque tem 2 momentos que o Thiago deixou para anotar o peso. Então, se conseguir, o ideal é que seja medido mesmo. Senão, vai ter que ser o estimado. Eu acho que o que a gente tinha discutido era isso, né? Tendo o peso, a possibilidade de fazer o peso medido, é o ideal, mas se não, tem a questão do peso estimado e a circunferência, né, de panturrilha também, que a gente tem um local lá no RedCap para fazer o preenchimento. Outra dúvida que a gente ficou é com relação ao CATS, né, que é um mês antes. Infelizmente, muitos dos nossos pacientes, eles vêm já de uma internação nas UPAs, né, e às vezes eles passam, assim, já muitas semanas na UPA, vão até para a UTI, e aí da UTI que chega na enfermaria.
Aí, às vezes, os pacientes já têm um mês internado, né? E quando eles chegam, por exemplo, se eu fazer o CATS de um mês atrás, o paciente já estava internado, quando ele está tendo essa admissão na enfermaria. E aí já seria mesmo esse CATS de um mês atrás, mesmo ele já estando internado, no caso. Isso foi um ponto que a gente discutiu bastante, aí a gente até voltou para rever na literatura, para a gente ver aqui que era melhor usar 1 mês ou 3 meses, né? E aí, que a gente encontrou na literatura que a maior fonte de comparação, pensando em condição basal, para falar em reserva, é 1 mês, e a gente pensou também que tem a dificuldade de lembrança antiga, assim, familiar retomar como era a funcionalidade um tempo maior, a maior chance de erro da avaliação subjetiva do familiar. E de literatura usa 1 mês, a maioria da literatura para comparação. Então, por isso que a gente deixou em 1 mês mesmo. É difícil, aí o seu mês vai ser ruim. Isso, porque quando... Até porque já é um marcador prognóstico, né? Quem já está 1 mês internado e 1 mês estava com uma funcionalidade muito ruim, funciona como um marcador prognóstico para esse paciente também, né? A gente ficou com essa dúvida, porque às vezes os pacientes vão para a UPA, da UPA eles passam algumas semanas, infelizmente, às vezes, alguns dias, então vão para a UTI, da UTI que vão para a enfermaria e chegam para a gente, que seria a admissão na enfermaria, que seria a admissão no programa, né? Aí às vezes o CATS dele já vai ser ruim mesmo, porque ele já estava internado, né? E já estava numa condição muito ruim, né? E aí, até no segmento pós-alta, se conseguir dar alta para o paciente, a gente vai ver se a evolução deles, que a gente espera que seja pior, né, como fator prognóstico. Então, acho que é mesmo, é o que ele estava 1 mês antes e vai refletir prognóstico. Obrigada, só que a gente ficou com essa dúvida mesmo, se era isso mesmo. Perfeito. Peraí que alguém escreveu aqui, deixa eu ver. Oi, Carolina. Acho que tem alguém na frente da Carolina, não? Eu havia levantado a mão, Fernanda. Oi, Marco Polo. Não, desculpa, pode falar. Olha só, depois eu abaixei, por isso. Eu até fiz a sugestão aqui no chat, essa questão é sempre dúvida em qualquer pesquisa, é claro, quando a gente pega o recordatório, como considerar isso e tudo. Uma coisa que eu tive pensando aqui é se a gente não consideraria, pode ser considerado realmente se estabelecer como padrão 1 mês, aí mesmo que ele tiver tido a internação prévia, pegar essa internação, ou 1 mês do evento agudo que levou àquela hospitalização, mesmo que ela seja sequencial. Seria uma possibilidade, mas eu acho que aí, será que não abre muitas possibilidades de desvios de coleta, assim, se a gente começa a colocar muitas condições? Porque, na verdade, eu acho que a informação de como estava 1 mês antes, para a gente pensar em reserva, em fator prognóstico, é um dado que é objetivo, né? É fato. A escolha da pesquisa, né? Quando nós fazemos uma escolha, a gente perde para um lado e ganha para o outro. Sim. Então, eu só estou dando uma sugestão que a gente pode aventar, mas eu concordo com você. Ao fazer isso, nós estamos abrindo um leque que pode perder um pouco no padrão. Porque como são muitos centros, o que a gente sempre tentou deixar, assim, o mais objetivo possível as avaliações, para não abrir tantas possibilidades, porque eu acho que a gente vai abrindo a chance de muita heterogeneidade na coleta, né? Correto. Mas eu acho que é um ponto a considerar. É porque o meu raciocínio é porque os hospitais, via de regra, os hospitais universitários são hospitais secundários e terciários, então eles não são hospitais de porta aberta, eles são hospitais de referência. Aí os pacientes, eles vêm de uma internação anterior e são transferidos para esses hospitais. Então, muitas vezes a gente vai ter essa situação do paciente ter passado por mais de 1 mês já internado por aquela condição aguda. Sim. A mesma dificuldade que a gente discutiu em uma das reuniões é alta, porque nesse nosso cenário, muitas vezes a gente dá alta e o paciente não vai embora do hospital, que eu né? tinha levantado e o paciente lá atrás, tem condição de alta e fica esperando liberação de home care, de domiciliar da prefeitura, ou família não se organiza para ir buscar, e o paciente fica semanas a mais na internação, e aí isso foi um ponto que a gente discutiu. Que momento que a gente preenche o documento de alta? No momento que teria alta médica ou no momento que ele sai do hospital, né?
E aí a gente padronizou que preencher no momento que sai do hospital, porque enquanto ele está lá esperando, ele pode ter intercorrência, pode infectar, pode acontecer alguma coisa. Então, a gente padronizou de preencher na alta também, porque é outro ponto que dá dúvida, né? Do mesmo jeito que demora para chegar, demora para ir embora. Não, correto, correto. O Marlon mandou aqui no chat considerar um mês mesmo, porque aí tem aquela questão da pesquisa. Ganha de um lado, perde do outro. Padrão um mês, mesmo que ele esteja internado já nessa mesma condição aguda em outra unidade. Perfeito. Posso falar? Pode. Pronto, eu sou Carolina, sou do Ceará também. A dúvida que nós ficamos é em relação aos pacientes que não sabem escrever o nome. Nós até já adquirimos uma almofada, né, para fazer a digital, só que, a princípio, a ideia é que a assinatura seja digital, né, do TCLE. E aí, assim, infelizmente, principalmente aqui, para a gente, tem muito paciente que não sabe escrever o nome, às vezes nem o acompanhante sabe. E aí eu queria saber em relação, assim, se é possível a gente imprimir, o paciente assina com a digital e a gente escaneia ou não. Olha, um ponto super importante, né? A triste realidade do Brasil. Eu acho que sim, vamos esperar, porque o Marlon ele está em trânsito, então ele consegue responder. Mas eu acho que sim, eu acho que vai ter que ser esse o caminho. Imprimir, assinar e a gente Se tiver um responsável, né, que consiga, eu acho que se tiver um responsável, pode ser o responsável. Senão eu acho que vai ter que imprimir e fazer a digital e a gente anexar o documento. Anexo. Tá. A gente até conseguiu, caso outras unidades precisem, né? É uma almofada digital, mas que não fica manchado o dedo do paciente. Ah, que legal. E não é tão caro, então. Ah, tá aqui. Ele falou. O Marlon concordou, acho que é isso mesmo. Pronto, ótimo. Obrigada. Não tem como escapar, né? O Marlon ele tá presente, já tem respondeu aqui que já incluiu a solicitação da Nereida de incluir o Paulo, já está incluído. O Marlon já fez a inclusão dele. Algum questionamento a mais? Alguma coisa a mais? Acho que então é isso, né? É muito bom a gente reunir de novo e a gente fica combinado, então, reuniões mensais e sempre na última terça-feira do mês, às 7h30 da noite. A gente vai atualizar, principalmente o Lucas, que já começou a usar a documentação com os residentes, a gente vai subir já os PDFs atualizados, a gente vai corrigir esses pontos. O vídeo também foi um vídeo que a gente gravou anterior à mudança de velocidade de marcha, então tem alguns pedaços do vídeo que a gente vai ter que adequar à mudança do protocolo. Então, até o fim dessa semana, tudo isso já vai estar atualizado e pronto no Drive, para todo mundo poder ter acesso. E aí vocês também fiquem muito à vontade, assim, quando começar a usar no dia a dia, de identificar erro que passou e a gente não viu, ou dificuldade, ou alguma coisa que não ficou muito clara, porque a gente consegue ir melhorando todo momento. Isso é uma coisa importante, por favor, se notarem algum probleminha aí na edição, puderem dar o feedback, porque daí a gente corrige o mais breve possível. E um ponto que também até a próxima reunião a gente está organizando é uma forma de ter acesso mais rápido a gente. Então, a gente está tentando organizar plantão de dúvida, que até os próprios residentes conseguem ter acesso, ou talvez pequenos grupos, assim, grupos de 5 centros fazendo parte de um mesmo grupo, porque aí a troca de mensagem fica mais rápida, então não precisa esperar o momento do encontro de plantão de dúvida, mas a gente consegue não ficar com os 35 centros em um grupo trocando mensagem, mas pequenos grupos de cada 5 centros, com algum de nós participando, para a gente tentar responder muito ágil, porque quando a gente está preenchendo o protocolo, o residente está lá com o paciente, a dúvida aparece na hora, né? É muito ruim esperar uma semana para ter a resposta.
Então, a gente está tentando organizar isso para ter um acesso bem rápido a questionamento, dúvida, seja da parte do CEP de liberação, de documentação, quando começar a usar o protocolo mesmo, dúvida na aplicação, e a gente acha que agora no começo vai ter mais dúvida, conforme vai engrenando, conforme os residentes vão acostumando, conforme a gente vai acostumando, o negócio vai mais rápido, né? Mas nesse começo deve aparecer muita dúvida, e a gente está tentando chegar no modelo de ficar mais próximo possível. Acho que o Lucas levantou a mão, alguém levantou a mão, o Jonas. Oi, Fefa, tudo bem? Tudo bem, Jonas? Desculpa, eu tô sem a câmera aqui, que eu tô no translado da casa. É uma dúvida bem pontual. Eu tava com a dificuldade no CEP, eu posso tirar uma dúvida de CEP agora, nesse momento? Pode. O CEP aqui de Salvador, Bahia, quando eu fui colocar o cronograma, eu vi que a coleta já inicia, se não me engano, por agora. Mas eu vi que o trabalho ainda... muitos têm processo de CEP. Vocês pretendem mudar esse cronograma? A gente vai manter o cronograma original, que eles pediram para eu reatualizar o cronograma do trabalho. Isso, cada CEP, o cronograma, termo de consentimento, esses são questionamentos que cada CEP pode pedir. Porque esse cronograma foi feito na submissão do CEP proponente, né, do CEP da USP. Aí eu acho que para a sua, a Lilian me corrija se eu estiver falando errado, mas a gente vai fazer um cronograma da instituição, da sua instituição. Quando você vai começar a coleta, quando vai acabar. Tá, então eu vou... Tá, desculpa. Pode falar, Natália, desculpa. Não, desculpa eu. Na BP também aconteceu a mesma questão e a orientação foi ajustar para uma data depois da reunião de avaliação do CEP. Então, eu tive que colocar lá na Plataforma Brasil um novo cronograma com uma data depois da reunião do CEP da BP, para que ele aceitasse a documentação. Tá, entendi. Eu vou fazer isso, porque, na verdade, eu não poderia botar recrutamento antes da aprovação do CEP de lá. Aí eu vou ajustar o meu, então. Eu queria saber se ia ajustar todos iguais ou se cada um fazia o seu individualmente. Não, cada um no seu início de coleta. Tá, eu agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Então, só confirmando, né, a nossa reunião ficou mensal. A próxima reunião, então, é na última terça-feira de agosto, no dia 30 de agosto, às 7h30. Foi para a gente um enorme prazer reunir todo mundo e essa troca de experiência de todos os centros. Para a gente, eu e a Natália, hoje, sem a presença física do Marlon, né, só com a presença dele escrevendo, mas já fundamental para dar o suporte para a gente. E queria agradecer a participação de todo mundo e desejar uma boa noite e um bom restinho de semana. Obrigada, gente. Qualquer coisa também, fiquem à vontade aí para nos procurar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Aí, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.